Hey, Shalom! Bem-vindo ao quarto episódio da série Aleph Beit, em que a gente vai descobrir como abrir um portal, um acesso para Deus. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história, em que cada letra mostra qual fase da vida você está e qual o seu próximo desafio. Até agora ele nos contou que Deus é a força, o líder de uma casa, e ele é um homem rico. E para você poder chegar pertinho desse homem rico, a gente vai mergulhar agora na letra Dalet. Bem-vindo à letra Dalet. Se você já está com seu material pronto para fazer anotações ou guardar bem esse conteúdo na sua mente, no seu coração, vamos lá! Mas se você ainda não assistiu o episódio anterior, onde a gente descobriu que Deus é um homem rico, o mais rico de todo mundo, então confere aqui o capítulo da letra Gimel, que está aparecendo na sua tela agora. Vamos lá? Bom, antigamente, antes de existirem os símbolos modernos para as letras que a gente tem hoje, a escrita do alfabeto hebraico era pictográfica, ou seja, escrita por meio de figuras. E a figura para a letra Dalet nada mais era do que uma cortina suspensa, pendurada em uma vara. Isso acontecia porque, naquela época, as portas não eram tão tecnológicas. Elas poderiam ser uma caverna ou algum buraco feito na parede ou até mesmo dentro das tendas que eram feitas de tecido, as cabanas de hoje. Por causa desse formato da cabana e da tradição também de acampar muitas vezes, o desenho dessa letra mudou um pouquinho com o passar do tempo para a escrita hebraica, o Ktav Ivri, e se tornou esse primeiro caractere que você pode observar no nosso painel, onde tem o desenho de um triângulo. É a entrada dessa cabana, dessa tenda. Esse desenho foi mudando também ao longo do tempo, até que chegou na imagem da letra que a gente tem hoje, que representa uma porta que se abre. O som da letra Dalet, como você pode imaginar, é o som da letra D. Antigamente, existiam duas versões, com ou sem o pontinho, porque sem o dagesh, que é esse pontinho que a gente coloca no meio da letra, antigamente era pronunciado como um TH do inglês, como na palavra thank you. Mas isso se perdeu ao longo do tempo e hoje a gente só tem a pronúncia forte, que é a pronúncia D, como por exemplo no nome Daniel. Algo que é muito legal da gente ver na construção dessa letra é que ela é formada por apenas dois vavs e tem um espaço muito grande aqui no meio que ficou vazio. Mais uma vez, aquele tracinho que fica sobrando no cantinho da letra está apontando para a letra que veio antes, que era a letra Gimel. Então, dessa vez, a porta Dalet está mostrando um acesso, uma entrada para a presença de Gimel, que é o homem rico. Como você vai poder se chegar na frente do Espírito Santo, de Jesus, que é o homem mais rico de todo o universo, e pedir algo para ele? Bom, a gente vai descobrir agora em Dalet. A gematria de Dalet, ou seja, o seu número, é 4, porque é a quarta letra do alfabeto. Se a gente for analisar as partes separadas da letra, a gente vai ter que somar um vav, que vale 6, mais um vav, que vale outro 6. No total, vamos ter 12. Então, a gematria, o número das partes de Dalet, é 12. E isso é muito legal, porque em Apocalipse a gente vê a Nova Jerusalém descendo dos céus com 12 portas. E Dalet é exatamente uma porta aberta para a presença desse homem rico, que é o próprio Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o quarto livro da Bíblia é o livro No Deserto, ou Números, e bem no começo, na primeira parte do livro, existe um portal que é aberto em cima deles, e todo o exército de Israel é organizado em 4 direções, 4 portais, oeste, sul, leste e norte, apontando para os 4 ventos que estão passando pelas portas de toda a terra. Por causa disso, o significado principal da letra Dalet é um portal, uma porta aberta, uma entrada para que a gente possa acessar a presença de Gimel. Se Gimel é mesmo um homem muito rico que quer nos dar um presente, uma graça, algum favor, então, para poder chegar até diante dele, significa que nós somos homens pobres, nós precisamos dele.
existe um vazio aqui dentro do nosso peito que só pode ser preenchido por ele, pelo homem rico, que é o Espírito Santo. A gente vê que esse formato de Dalet, na verdade, é um homem que está se dobrando dessa forma em direção ao homem rico. Só é possível acessar esses lugares celestiais, as bênçãos do Senhor, quando nós reconhecemos que somos pobres, que precisamos dele. Quando Jesus mandou uma mensagem para a igreja de Laodiceia, ele deixou registrado em Apocalipse 3:17 que aquelas pessoas achavam que eram muito ricas, que não tinha falta de nada, mas que na verdade elas estavam numa situação desgraçada, miserável, pobre, cego, nu. Como elas iriam receber algum favor, alguma graça de Deus se elas achavam que não precisavam de nada disso? Essa é a chave de Dalet, quando a gente entende o quebrantamento, que nós precisamos nos dobrar diante do Senhor para aí então Ele erguer o nosso rosto, levantar o nosso rosto. Dalet é uma porta que nós precisamos atravessar. Jesus fez isso e Paulo deixou registrado em 2 Coríntios 8, versículos 8 e 9, que ele, sendo rico, ele escolheu ser pobre por amor de nós, para que através da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Jesus atravessou essa porta. Dá uma olhada nesse nome, que é na verdade o nome de Deus. Quando a gente abre esse nome e coloca uma porta no meio, isso se torna a porta de Deus, uma porta que está abrindo o caminho para a gente entrar nela e chegar na presença de Deus. Lendo essa palavra nova, a gente tem a palavra Yehudá, ou Judá. Veja que legal, o nome Judá é exatamente a porta de Deus, a porta que Jesus entrou para poder nos levar até a presença de Deus. Jesus precisava fazer parte de uma nação de sangue e de uma tribo de sangue, e a tribo que ele veio fazer parte foi a tribo de Judá. Ele abriu o caminho, abriu a porta para que os homens, através dessa porta, da porta de Judá, tivessem acesso a Deus. Mas para isso é necessário que a gente reconheça que somos pobres. Quando a gente está passando por algum desafio, algum aprendizado, algum tipo de crise, a gente precisa reconhecer que errou, que precisa consertar as coisas, precisa quebrantar o coração, se humilhar diante do homem rico e saber que só ele pode nos ajudar, somente ele pode nos resgatar. Se essa porta, ao invés de estiver dobrada, ela estiver dura assim, de pé, ela não se dobrar, então não vai ter nenhuma abertura para chegar até a presença de Deus. Você já errou com alguém e já teve que pedir perdão? Não tem como pedir perdão com um coração orgulhoso. A gente precisa quebrantar o coração, saber que errou de verdade, chorar, se humilhar, reconhecer o erro, propor uma forma de consertar, de restituir o que foi feito. Zaqueu, quando se arrependeu de ter pecado contra os seus irmãos e roubado muito dinheiro deles, ele prometeu que devolveria 4 vezes mais para quem ele tivesse roubado. Isso é o arrependimento de verdade, é abrir muito a porta do seu coração para que a outra pessoa possa entrar, se tornar vulnerável, falar, acessar o que está lá no profundo de verdade. É um jeito de você deixar exposto, escancarado o que está aqui dentro. Sem esse tipo de abertura, a gente não vai conseguir nunca abrir os céus, abrir o reino espiritual, ver bênção espiritual nenhuma. Essa letra Dalet é muito simples e muito poderosa, porque o quebrantamento, se humilhar na frente do seu irmão, é poderoso. A ponto que a palavra Dan, que significa juiz, o juiz de toda a terra, começa com Dalet. Um dia, Jesus vai se assentar no trono branco e vai julgar os seres humanos. Todos vão ter que se curvar, se dobrar diante dele. Naquele dia, somente o nome do Senhor será exaltado, de mais ninguém. A gente vai ter que se dobrar, o nosso nome vai ser humilhado, se quiser acessar o outro lado do reino dos céus. A porta para o outro lado, para a vida, é através do juiz, que começa com Dalet. Jesus é a própria porta da vida. Existe uma construção no templo que Ezequiel descreveu muito bem, com alguns trocadilhos em hebraico. Veja que legal esse versículo traduzido no português e depois com algumas das palavras originais. O templo e o Santíssimo ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis.
2 para cada porta. Isso nos mostra que cada porta ela abria com 2 lados, né? E essas folhas, cada folha da porta se dobrava para poder abrir e fechar. Acontece que a palavra porta e a palavra folha, as duas palavras são a mesma, na verdade. É exatamente a palavra dalet. Então, quando a gente está lendo no original, a nossa cabeça vai ficar mais ou menos assim, olha. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 dalets. Havia 2 dalets para as dalets e 2 dalets dobráveis, 2 para cada dalet. Gente, que legal! No reino dos céus, as portas se dobram, os anciãos se curvam, os homens, os anjos e os seres se jogam no chão na presença de Deus. E esse é um versículo legal, que fica um pouquinho confuso às vezes quando tá lendo, mas que mostra pra gente que o objetivo de uma porta não é fazer uma separação, mas é se dobrar e abrir diante do Senhor. A porta do seu coração não foi feita para ficar dura, fechada, mas foi feita para se dobrar e abrir diante de Deus. Quando uma porta se abre, o que sobra ali no meio? Nada. É exatamente uma passagem. Então, o principal sentimento de Dalet é um vazio. Quando a porta é aberta, parece que não tem mais nada. Parece que a gente não sabe mais nada, não sente mais nada, não tem alguma capacidade, alguma habilidade. O nosso coração, quando está quebrantado, reconhece que a gente não consegue fazer nada sem o Senhor. E é por isso que é um número tão poderoso. Porque no meio da fraqueza, Deus aperfeiçoa a manifestação do poder dele em nós. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com Dalet. A primeira delas é Dam, que significa sangue. Essa é exatamente a palavra que está dentro do nome Adam, ou Adão. Vem um Aleph e depois vem Dam. Isso significa que Aleph, que é o Deus Pai, colocou Dam dentro do homem, colocou sangue dentro do homem. E a alma de um ser está no seu sangue. Deus colocou sangue, Deus colocou vida. Esse é um dos significados do nome Adam, Adão. A próxima palavra do nosso painel é Damá, que significa chorar. Essa reação de se humilhar, de se quebrantar diante do nosso irmão. Essa palavra tem mesmo que começar com Dalet. Então a gente tem a palavra Dal, que significa pobre ou fraco. E nesse ponto já está óbvio, é exatamente o significado principal da palavra Dalet. E a gente tem ainda Dimut, que é semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. A gente foi feito para ser humilde como Ele e para poder ter acesso ao Pai do mesmo jeito que Ele tem. Que hoje a gente aproveite esse acesso à presença de Deus e que a gente tenha coragem de quebrantar o nosso coração, falar a verdade, consertar, reconciliar, restaurar o que for necessário para poder estar diante dos nossos irmãos e também diante do Pai. Esse vazio no meio que aparece na letra Dalet não vai ficar assim para sempre. E para você saber o que vai acontecer aqui no meio, eu recomendo que você assista o próximo episódio da letra Rei, onde a gente vai descobrir o segredo presente no nome de Deus. Antes disso, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos episódios dessa série e também dos outros estudos estreados aqui no canal do IBTA. Shalom, Deus abençoe a sua família, a sua comunidade e te vejo lá em Rei.